Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 21 de março de 2019. Estamos iniciando mais uma edição online do programa Hora da Notícia, que é transmitido pela Rádio Assunção Cearense, a partir de Fortaleza, de segunda a sexta-feira. E de início, como sempre, eu agradeço àqueles que partilharam o nosso vídeo nas redes sociais, como Francisco Edivar, o Jesus Alves, o Alexandre Viana, o Grijalva Costa, Márcio Pompeu, Olavo Souza, José Soares, Auriclésio Macedo, Robson Menezes, o William Moreira e o Elias de Sobral. 6 horas e 6 minutos, já com o Luciano Kleber, forte. Tempo é célebre, mas nem tanto. Luciano Kleber, bom dia. Bom dia. Eu soube, amigo, foi visto ontem, inclusive, pedindo autógrafo. Pedindo autógrafo? Bom dia, André Capiberibe. Eu estou tentando hoje com viva voz, estou sem o fone de ouvido, para saber se melhora, ver se o pessoal ouve você também na hora da transmissão online, certo? Bom dia, André. Bom dia, Renato. Bom dia, nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção. Bom dia àqueles que já entraram aqui no Facebook, como o Expedito Boto, de Sobral, a Fernanda, lá na Itália, o Paulo Roberto Soares e também para o Grijalva Costa, em Ubajara. Não, ele não viu, André? Tá me ouvindo bem, André? O som tá... Tô testando aqui no Viva Voz. Tá bem audível, tanto baixo. Então vou voltar pro fone de ouvido, que eu tô no Viva Voz, para ver se o pessoal te ouvia, mas se fica ruim o áudio, né? Vou tentar aqui, então, no Viva Voz. Aí você testa agora aí se melhorou, né? Se funcionou ou se é a mesma coisa. Então, pronto, vamos voltar pro fone de ouvido. Eu estive ontem lá no Horizonte acompanhando a grande classificação do Guarani. O Guarani conquistou ontem 2 grandes vitórias, né, com um empate. Ele passou para as semifinais, se configurou como a 4ª força do futebol cearense e, além disso, conquistou uma vaga na Série D, pela qual ele já foi campeão nacional. Aliás, foi o primeiro time cearense a conquistar um título nacional. E lá eu encontrei o Kilmer, não estava lá pedindo autógrafo, não. E o Kilmer não me reconheceu, e eu tampouco a ele, não fiquei assim e tal. Rapaz, acho que esse cara é o Kilmer, né? Aí, quando ele terminou de entrevistar lá o presidente, o patrocinador master, o doutor Oscar Rodrigues, do reitor da Uninter, que está dando apoio para o Guarani, eu fui a ele, né? Eu acho que ele achou estranho, né? Eu cheguei e disse, Kilmer de Campos? Ele disse, sim. Rapaz, é o Luciano Kleber. Oh, rapaz, a gente só conhecia de voz, né? Porque nenhum conhecia um ao outro, né? A gente conhecia só a voz do outro. Então, um grande abraço, Kilmer. Foi bom conhecer você pessoalmente, como aconteceu ontem lá no Horizonte, né? Estranho porque eu tô no fone de ouvido, certo? Então tá... Caiu 15 pontos, né? Na verdade, não é Bolsonaro. Essa pesquisa do Ibope, ela faz apenas o governo Bolsonaro. Então, e esse desempenho do Bolsonaro, aqui sim, enfim, nós temos um parâmetro que é igual aos demais. Em março, de todos os governos, Bolsonaro só perde, né? Só ganha, na verdade, do segundo mandato do FHC. No segundo mandato do FHC, nesse mesmo período, o FHC, se eu não me engano, tinha em torno de 24% de aprovação, enquanto que o Bolsonaro está com 34%, se eu não me engano, se os números estão ainda vivos na minha memória. O certo é que Bolsonaro, eu acho que na visão de muita gente, e aí qualifica bem o Renato, porque nesses outros governos, eu acho que ninguém foi tão alvo da imprensa, né, de forma tão gritante assim, quanto o Bolsonaro. O Bolsonaro, desde a campanha, teve uma forte rejeição da grande mídia, né? Eu acho que 90% da grande mídia estava contra Bolsonaro e fazendo campanha até disfarçada, como a Folha de São Paulo. E continuou com isso dentro do governo. Então, qualquer coisa dentro do governo, e aquelas frases deles não ajudavam, mas só que aquelas frases dizem mais respeito à pessoa do presidente Bolsonaro do que ao seu governo. Dentro do governo, Bolsonaro, nesse período, apresentou a reforma da Previdência, tirou burocracia para abertura de empresas, acabou com burocracia em outros aspectos. Hoje é um documento só
resolve, diz que vai acabar com as lombadas. Agora é pouco ainda, e a exigência do povo brasileiro é muito grande, a expectativa em torno do seu nome também era muito grande, porque tinha que acabar, e foi a promessa dele, dessa coisa com a velha política, e isso ainda realmente não se consubstanciou. Então, é previsível, é possível até que, com a reforma da Previdência, aumente um pouco mais a sua desaprovação, mas eu concordo com o Renato que o governo é de 4 anos, né? E ele tem muito tempo aí para gastar desse capital político. Eu acho que, nesse momento, ele devia entrar forte para fazer a reforma da Previdência, porque ela, além de urgente, ela é necessária para que o seu governo, e o Brasil, claro, né? Porque se o Brasil melhorar, também o seu governo recebe as benesses dessa melhora, porque se não houver a reforma da Previdência, como muitas canalhas estão dizendo que ela não é necessária, uma coisa é você dizer que essa reforma tem algumas coisas erradas, como só ia acontecer com qualquer reforma. E essa certamente tem. E essa certamente o foco é exatamente lá na área rural e na área do benefício da prestação continuada. Isso aí, obviamente, precisa ser mexido nisso daí, né? Mas a reforma em si, como um todo, traz coisas muito interessantes, como uma alíquota de contribuição que acaba com uma desigualdade que há muito tempo a Previdência vem fazendo na sociedade brasileira. Uma desigualdade que retira dinheiro dos pobres para dar para os ricos. E hoje os ricos, que são da casta, né, do serviço público, estão dizendo exatamente o contrário, dizendo que essa reforma prejudica os mais pobres. Não, eles estão defendendo seus direitos em relação aos mais pobres. Querem que os pobres continuem bancando os privilégios que eles têm. Bom dia para o Francisco Gilson Vasconcelos. Olha o Gilson. O Gilson foi meu colega na época que eu estava no seminário. Ele não era seminarista, né? É porque a gente estudava junto no Colégio Sobralense. Bom dia, grande Luciano Clever. Quando falamos de Guarani, bate uma saudade daqueles tempos do Colégio Sobralense, quando jogávamos na quadra do colégio. A turma era legal. Um forte abraço do amigo Coquinho, que era o apelido como ele era conhecido. Grande abraço, Coquinho. Que bom falar com você e lembrar esses tempos, quando a gente sempre... Essa paixão do Guarani, todo sobralense tem. Por mais que ele torça outro time, e um dia o Ciro disse uma coisa interessante sobre o Guarani, né? Que o Guarani é o melhor time da gente torcer, porque a gente tem essa paixão dentro de si pelo Guarani, né? E se ele perder, a gente já espera até que ele perder. Se ele ganhar, está no lucro. Então, hoje o Guarani está no grande lucro, né? Está se refazendo. Fazia tempo que o Guarani não brilhava assim no futebol cearense, então todos os sobralenses estão de parabéns em relação ao Guarani. E há uma paixão realmente grande pelo futebol e principalmente pelo Guarani. Bom dia, Auriclécio. Te mandei pesquisa da Record, comente, não tenho como fazer isso agora. Expedito Boto, bom dia, amigo Boto, era outro colega. Os sobralenses estão de parabéns. Vamos torcer agora para que o Guarani seja campeão. Para isso, ele tem que passar pelo Fortaleza e depois derrotar o Ceará. Tarefa muito difícil, viu, Boto? Mas, né, vamos lá. Reforma... Não é impossível. Futebol nada é impossível, né? Ontem quem esperava que o Ceará... Aliás, todo mundo imaginava que o Ferroviário fosse ganhar, porque o Ferroviário precisava da vitória desesperadamente, era a única solução para ele, e o Ceará estava com o time B. Aí o time B do Ceará, o time misto, vai lá e dá uma goleada, põe um chocolate no Ferroviário, e o Fortaleza passa com muita dificuldade, como bem analisou aqui o Renato, que é Fortaleza, né? Eu sou... Bom, para frente. Reforma dos militares. A reforma dos militares veio em boa hora, tinha que vir, né? Mas tem uma coisa aí que não pegou legal. Que o Maia até disse isso, né? Que os militares estão chegando no final da festa. Foi uma analogia que ele fez, quando todo mundo já está, né, cansado, já não tem ninguém para você dançar. Que há muito tempo, eu concordo, os militares há muito tempo vêm sendo desprestigiados e tendo aí a gente talvez tenha deva alguma coisa para a carreira militar, há uma defasagem muito grande. O problema é de timing, o problema é de tempo, é de oportunidade. Essa não seria a oportunidade de tentar recuperar as perdas dos militares.
Porque a reforma da Previdência em relação aos militares é boa também. É muito boa. Porque há muitas coisas. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, diferentemente do civil e da iniciativa privada, os militares saem para reserva, para aposentadoria, com o valor integral do que ele recebia. Por que isso? Porque, na verdade, mesmo na reserva, os militares ficam ali dispostos, né? Vou agitar aqui um pouco a câmera, que o sol está batendo, ficam ali, se houver algum problema, e esse problema só acontece na época de guerra, né? Esses militares ficam na reforma, mas a qualquer momento eles são chamados. Lembrem-se agora mesmo, aqui no Ceará, quando houve aquele enfrentamento, e bem-vindo, né? Eu me lembro daquelas pessoas, Reinaldo Azevedo foi um, né? Que achava que o Ceará não ia resolver, e tá aí, estamos resolvendo, atravessamos a crise, superamos, né? Os índices ainda são altos, mas resolvemos. Naquela crise, muitos militares da reforma foram chamados. E eles não podem recusar, né, André? Houve ali um enfrentamento, o governador Camilo chamou todo mundo que estava na reserva, que pudesse colaborar, e esses militares vieram trabalhar, e, portanto, os militares, quando saem da reserva, têm essa especificidade. Eles saem com o valor integral, a chamada integralidade da aposentadoria. Pois não? Da FAB, Força Aérea Brasileira, né? É quando o senhor Janot se aposentou e está recebendo R$ 38.000. R$ 38.000. Vamos comparar. Janot recebe hoje de aposentadoria R$ 38.000. R$ 38.000. Quanto é que não é que a magistratura está recebendo? Mas eu, como disse no início, André, eu concordo que há uma defasagem aí na área militar e que ela precisa ser recuperada. O problema é de timing, porque isso vai passar para a população, para a sociedade, para os legisladores, que na verdade são duas coisas. O Bolsonaro está entrando aqui com a reforma, que vai trazer uma cota de sacrifício para os militares, e do outro lado, ele faz uma reestrutura da carreira, vai pagar adicional. Tudo isso é justo. Não estou dizendo que seja injusto, eu estou dizendo que é timing. Nesse momento, eu acho que ele deveria focar na reforma, na cota de sacrifício que cada um vai dar. Porque a cota, o sacrifício das demais categorias vai ser muito maior. Hoje o Estadão está dizendo isso, até título, estou repetindo um título que está no Estadão, quando ele traz uma matéria com analistas, né, segundo analistas, o sacrifício das demais categorias vai ser maior. Então passa para a população, puxa, os militares são melhores que nós? Não, aí você retruca, não, mas os militares são piores, porque durante algum tempo aí, eles também foram alijados de alguns reajustes. Militar não pode fazer greve para reajuste salarial. Enquanto que a categoria civil toda fez greve e tirou alguns reajustes do executivo. Então, concordo, né? Ou não pode ter greve. Não tem adicional, não tem hora extra, né? Também não tem FGTS, se bem que todo mundo do serviço público, ninguém tem FGTS. Mas realmente há diferenças, há distinções da carreira militar. O problema, repito, é de timing. De timing. É como o Maia disse, está chegando fora de hora da festa, né? Tinha que ter sido recuperado antes ou deixasse para depois. A prova, no próximo ano, traria essa reestruturação, né? Aí a ideia que dá é que houve uma barganha com os militares que não queriam. Note que todos os militares que estão no governo, ministros e tal, logo quando entraram na inauguração de suas pastas, eles se mostravam contra, e muitos achavam que o Bolsonaro não teria coragem, porque também é militar e gosta e tem influência e é influenciado pela ala militar, que ele não colocaria os militares na reforma. Colocou.
Mas, como eu estou dizendo, o benefício, né, quando coloca a reforma da Previdência dos militares e coloca a reestruturação da carreira militar, então a cota de sacrifício dos militares será bem menor do que as demais categorias. O Rodrigo Maia está dizendo besteira. Por que está dizendo besteira? Primeiro assim, ele está querendo ser... Ele ameaçou, não sei se vocês viram, o presidente ir lá mostrar prestígio para o Legislativo. O presidente, pessoalmente, foi levar a sua proposta em relação aos militares. Proposta essa que o Legislativo estava demandando. E estava dizendo, nós só vamos começar, muitos diziam isso, nós só vamos começar a analisar a proposta da reforma da Previdência quando chegar aqui a dos militares. Então, o Bolsonaro vai para lá, aí faz beicinho o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Chegou a ameaçar, não recebeu o presidente. Chegou a sugerir que ele entregasse no protocolo da casa, né? É um absurdo, uma deselegância, uma descortesia que jamais vista, né? Se isso realmente tivesse se concretizado. O que é que o Maia... Em relação ao Moro, o Maia botou o Moro na salmoura, né? Fazer uma brincadeira aqui. Botou no sal o projeto do Moro, quando ele designou uma comissão para estudar e deu 90 dias para essa comissão trazer suas conclusões e um prazo que pode ser prorrogado. Então, não entender, aquilo que você falou é prerrogativa do presidente. O presidente que está lá faz essas coisas. Ele tem esse poder. Então, ele botou no molho, botou no sal, está ali sendo depurado, né, apurado, o decreto do Moro. Aí disse uma bobagem que talvez ele não tenha se apercebido. Como ele foi cobrado pelo Moro, se sentiu cobrado pelo Moro, porque o Moro dizia, puxa, vamos agilizar. Isso não é um anseio do Moro. Isso é um anseio da sociedade brasileira, que, por exemplo, se revoltou contra o STF, no momento em que o STF separou e disse, olha, se há uma penca de crimes, e dentro dessa penca existe um, que é o do Caixa 2, que é ligado ao eleitoral, toda essa penca vai ser acompanhada pela Justiça Eleitoral. As pessoas não entendem isso e se revoltam contra o STF. Mas a Constituição brasileira diz isso. O que o STF decidiu, por mais que a gente não goste, tem respaldo da Constituição. O que é que o Moro, dentro desse pacote do Moro, que tem muita coisa, ele traz isso. Ele vai dizer direitinho o que é Caixa 2 e deixa o Caixa 2 lá na Justiça Eleitoral e os demais crimes vai para a Justiça Comum. Por que o Moro pode fazer isso? Porque é uma emenda, uma proposta de emenda constitucional. Então, na hora em que ele muda a Constituição, aprovada no Legislativo, porque não custa reafirmar o óbvio que quem faz leis é o Legislativo, então o STF é obrigado a ter uma nova jurisprudência de acordo com o novo documento que está na Constituição. Mas não, o doutor Maia, por iniciativa própria, criou essa comissão. Quando criou essa comissão, o Moro fez a chamada, né? Ele se sentiu cobrado e disse, fazendo beicinho, olha, quem tem que falar comigo é o presidente da República e não o Bolsonaro, que é um reles funcionário, né? Tentou colocar o Moro lá embaixo. E, ao tentar colocar o Moro lá embaixo, ele disse que o projeto do Moro é um cola e copia de um projeto anterior do atual ministro Moraes, quando ainda ministro da Justiça do Temer. Na hora em que o Maia disse isso, se ele tem razão ou não, eu não vou discutir, não conheço os dois projetos para cotejar e até sugerir que seja plágio um do outro. Em termos de lei, não tem plágio, né? Não tem plágio em termos de lei. Você vai aperfeiçoando, não foi aprovado, você reaproveita. Então, se havia esse projeto de moralização das leis brasileiras, apresentada ainda quando Moraes era ministro da Justiça de Temer, por que até hoje o senhor Maia não colocou em votação? Então, é uma fala que fala contra o Maia, com uma omissão dele grande. Se havia um projeto da grandiosidade, da magnificência que era esse que a sociedade brasileira está ansiando para mudar as leis, para trazer leis que realmente... Porque a nossa Constituição não quer prender ninguém. É uma Constituição garantista. E só prende em último caso.
E a sociedade brasileira está cansada da impunidade que esse tipo de lei enseja. Não quer mais impunidade, cansou, basta. E é por isso que você vê aí na sociedade essa grita contra o STF. Então, até para aplacar essa grita contra o STF, que ao fim e ao cabo é uma grita contra a Constituição, que pouca gente conhece a Constituição, está na hora de a gente aprovar essa emenda à Constituição. Quando o Moro diz, olha, pode sim, deixa claro, coloca na Constituição a possibilidade da prisão em segunda instância, que até hoje está aí, o STF vai para lá e vai para cá, e está uma ameaça aí no meio do mundo, que vai ser votado já já, de novo, essa história da prisão em segunda instância, que eu acho que é só no Brasil que tem. Então, no projeto do Moro, o STF não ficaria mais nessa brincadeira para lá e para cá, porque ele colocaria dentro da Constituição, claramente, que é a previsão de prisão em segunda instância. E deixaria claro, separaria o Caixa 2, que em outras épocas o Moro disse que era um crime tão grave quanto o da corrupção, e ele diz, não, são distintos, negociou isso daí, deixa o Caixa 2 na Justiça Eleitoral e todos os outros crimes que não sejam Caixa 2 sejam apreciados, acompanhados e processados na Justiça Comum. E o que é que o senhor Maia está fazendo? Por birrinha, por uma coisa pessoal, aí fica dizendo que se colocar os dois projetos vai atrapalhar a reforma. O que é isso? Que vocês não podem votar as duas coisas? Que história é essa que não pode fazer? Trabalhem. Vocês ganham muito bem. É isso que a sociedade brasileira exige dos legisladores, que trabalhem e façam leis que sejam no anseio da população. E essa lei do Moro vem ao encontro do anseio da população. A população quer essa novidade na nossa Constituição. A nossa população, a sociedade, não aceita mais impunidade. E, lamentavelmente, é a nossa Constituição e não os ministros do STF, e não Gilmar Mendes, e não Fux, e não tantos outros, não Lewandowski. É porque a Constituição respalda. Se esses ministros sejam canalhas ou não, como muitos falam por aí, sejam escrotos ou não, eles têm o respaldo da Constituição para agir dessa forma. E quando o Bolsonaro faz isso, deveria ter, já que é um anseio da população, devia ter celeridade na tramitação desses processos. Aí o seu Maia, por birrinha, coloca lá, põe 90 dias aí para estudar, para ver como é que é, e começa a criticar o projeto de Moro. Se tem críticas a fazer, que faça isso lá na tramitação, que apresente propostas. Porque até algumas propostas, o Moro já mudou. O Moro não é um cara inflexível. Já houve um debate. Ele debateu com algumas pessoas já esse projeto dele, e já houve modificações a partir desses debates. Então, quem está sendo inflexível, quem está atrasando, quem está atuando contra o anseio da sociedade é o legislativo personificado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Pois não é, né? No início, em si, o processo tinha um abuso, e foi assim que eu qualifiquei. Bom dia para o Olávio Nunes, o meu irmão foi chamado, não sei para quê, né? Bom dia para a Helena Soares, bom dia para Sandra Biguetti, para Sandrinha Valéria, o Alexandre Viana, o Reginaldo Marques. Quando manda esses textos grandes, gente, não tem como... Mas ele fala-se quem ganha mais vai pagar mais. Isso é constitucional e nada de novo. É por isso que, por exemplo, existe o microempreendedor individual, a dona de casa na baixa renda, o agricultor sobre a comercialização do produto, etc. Ou seja, estão vendendo uma coisa como se não existisse. Pode ser melhorada, mas nada de novo. Reginaldo, você me perdoa, mas você não está correto, tá?
Em relação à contribuição da Previdência, o Bolsonaro fez uma revolução, aumentando consideravelmente para quem ganhava mais. Essa do princípio de quem ganha mais paga mais, existe já até na nossa própria Constituição, e é um princípio de igualdade, né? Mas havia um teto. O máximo que se cobrava era, acho que 10,5%, 11% aí na Previdência. Não estou com os números. Hoje vai chegar a 22%. Você está se lembrando, talvez, do imposto de renda, que tem 3 faixas ali, né? Uma tem de isento, outra paga tanto, chega até 27,5%. Na Previdência, o teto era bem menor, jamais teria chegado a 20%. Então, agora, nessa mudança de alíquota, ele baixou para 7,5% para quem ganha menos, né? Para quem ganha salário mínimo, e vai até 22% para quem ganha o teto no serviço público. Na iniciativa privada, como o máximo que vai é 5.800 alguma coisa, eu acho que o máximo que vai de alíquota, no máximo chega a 14%. Então, se estende no serviço público essa alíquota, colocando mais imposto, colocando pagamento maior para quem ganha mais. Então, você está correto no princípio, mas na prática, na contribuição previdenciária, isso não acontecia. Bom dia para a Catarina. Olavo Nunes, não é pessoal. É porque muitos políticos, inclusive o senhor Maia, se enquadra nesse pacote do Moro, como o carioca vota ruim, meu Deus. Pode ser também. Bom dia para o Elton Pereira, que retransmite o nosso programa na sua web rádio Interativo Metro de Maranguape. Pois bem, nesse caso do Supremo, depois eu fui avaliar. Em termos normais, quem tem que abrir o inquérito é a Polícia Federal, é o Ministério Público, jamais o STF. Mas eu já analisei que também cada um dos poderes cada um guarda também algumas especificidades dos outros poderes. Então, cada um tem em si especificidade dos 3 poderes, sendo que 90% da sua especificidade do Executivo é executar, do Legislativo é legislar e do Judiciário é cumprir a lei. Mas o Executivo, de vez em quando, também legisla, porque nos seus decretos, né, nos seus regimentos. O Legislativo também faz poder de Executivo, poder de polícia, tem uma polícia própria dentro, né, como se fosse um Executivo. Examina as leis, né, quando faz o seu regimento. Então, há também um pouco de Judiciário. E assim, lá no Judiciário, ele legisla quando faz o seu regimento interno, né? E ele também executa, porque ele administra, é também administrativo. Então, no regimento do STF, que só cabe a ele dizer se está certo ou está errado, há essa previsão de que uma ofensa ao tribunal, ou dentro do tribunal, ele pode, de iniciativa própria, abrir um inquérito. E numa interpretação, aí uma interpretação do presidente do STF, ele diz que cada ministro representa o tribunal. Então, quando tem uma ofensa ao ministro, estaria havendo uma ofensa ao tribunal. Baseado nisso, ele abriu o inquérito e passou lá para o Moraes. Enquanto no início, achei que realmente era um abuso, que era uma tentativa de cercear a livre expressão, de cercear a fiscalização pelo Legislativo. Mas hoje, é o que está trazendo agora a público, diz que já encontrou pessoas que teriam cometido crimes digitais dentro das redes sociais em ofensas graves ao STF. E é óbvio que na hora que for descoberto isso, estão usando delegados, né? Na hora que isso for descoberto, haverá assim, quem é essa pessoa que está fazendo isso? Se é uma pessoa que não tem foro por prerrogativa, é óbvio que o STF vai ter que mandar o caso para o Ministério Público e este caso vai ser acompanhado na Justiça de primeira instância. Porque é ilegal, né? É ilegal, não pode o STF ficar julgando pessoas que não têm foro por prerrogativa. Não é papel do STF. O STF só julga pessoas com prerrogativa, com foro especial, privilegiado, como a gente chama, né? Por prerrogativa de função. Então, tudo bem, venha lá, mostre que realmente tem, encaminhe-se para o Ministério Público, encaminhe para a Justiça Comum, e aí sim, aí estará cumprindo, não está havendo realmente um abuso. Mas no início, a impressão que eu tive foi essa mesma sua, porque ele não poderia estar abrindo um inquérito genérico, isso é um absurdo, isso só existe nas ditaduras. Para você abrir um inquérito contra alguém, primeiro você tem que ter esse alguém, né? O STF não tinha esse alguém.
E tinha que ter um crime tipificado. Não tinha também. E tinha coisa assim, difusa, genérica, e está se chegando agora a alguns possíveis suspeitos de cometerem o crime. Então, quando chegar isso daí, eu quero ver como é que vai agir o STF. Porque quando descobrir que foi uma pessoa comum que está cometendo algum tipo de crime, o STF vai ter que encaminhar isso daí para o Ministério Público, que é o Estado acusador, nas palavras do ministro Marco Aurélio, que é crítico à posição do Toffoli, presidente do STF, especificamente nesta questão. Você viu quem é que assume no lugar dele? Não, esse foi o Cassado. Quem assume no lugar dele? Pois é. Pois é. O que me chamou a atenção, eu digo, é isso mesmo, é a Tami que vai assumir? Olha aí, tudo bem, vamos lá, né? Ok, vai fazer o quê, né? Que seja chamado, né? Tem que se respeitar, né? O que o cara quer ser. Ele nasceu mulher, né? Nasceu mulher. E nasceu uma mulher bonita, né? E resolveu ser homem, achou que se dava melhor como homem. Essas coisas tem que respeitar. Tem que respeitar, né? É melhor já ir se acostumando, viu, com isso? É melhor já ter se acostumado, né? Mas é isso, devemos respeitar. O interessante é o respeito. É o respeito. Se ele não me respeitar, eu preciso respeitar e acabou-se. O que interessa aí, passe por cima de qualquer outra coisa, o respeito. Acima de tudo, o respeito. Que haja bem, como legislador, né? Ou legisladora, sei lá nem como é que diz, né? Como parlamentar. Parlamentar é bom porque é comum de dois gêneros, né? Tem que dizer A ou, né? Que você tenha sucesso parlamentar. O Idoberto está dizendo que o Jair Bolsonaro completa 64 anos hoje, né? Está mandando aqui os parabéns. E, de novo, uma notícia, não sei se você viu aí na pauta, Polícia Federal indicia Lula e filho sob suspeita de tráfico de influência e lavagem. O ex-presidente... Não. O ex-presidente Luiz... É outra, viu? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu filho Luiz Cláudio foram indiciados pela Polícia Federal sob suspeita de terem cometido crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência. A PF investigou pagamentos à empresa Top-Down, né, do filho de Lula, que chegaram a receber 10 milhões de reais, apesar de a empresa ter um capital social de apenas R$1.000. O capital, você abriu agora há pouco a empresa, né? Sabe o que é isso? O capital social da empresa, R$1.000. Aí recebe uma doação de 10 milhões de reais. O caso está sendo analisado pela Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo. A juíza Bárbara de Lima, da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo, determinou que a investigação seja encaminhada para uma vara especializada em crimes financeiros. A apuração tem como ponto de partida a delação do ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino Alencar. Então, aquele do Palocci é outro que se soma a esse daqui. Na delação, o Alexandrino Alencar afirma que Lula manteve contato com a empreiteira para beneficiá-lo no governo Dilma Rousseff. Então, o Lula, depois de presidente, ex-presidente, né, no governo de Dilma, ele agia como lobista para conseguir benefício para essa empreiteira e, em troca, receber grana para o seu filho. Né? Envolveu também o filho na história. Financiar projetos pessoais de seu filho, Cláudio. E para que era o dinheiro? Olha só, é para desenvolver futebol americano no Brasil. Né? Se fosse outra coisa, futebol americano. Segundo o delator, a Odebrecht pagou 2 milhões à Concept, que era uma empresa que prestava serviço à Top-Down. De acordo com a PF, a Top-Down recebeu ao longo dos anos mais de 10 milhões.
o relatório diz também que os serviços prestados pela Concept estão aproximadamente 600% acima da média do que cobra o mercado. Então, só isso daí já era para ter uma suspeita. 600% além da média do mercado. Então, estava muito claro que isso foi dirigido, que isso era dinheiro de propina para pagar os benefícios conquistados por Lula para a empresa, para a empreiteira. É verdade. Pois é, a cada dia a gente vê que foi muito dinheiro, André. Não foi uma coisinha, foi dinheiro demais. Só para o filho foi 10 milhões de reais. Aí, puxa, e ele foi flagrado, né? Igual o cara lá dos Estados Unidos, o grande cara da época da lei seca, né? Ele foi flagrado por coisas pequenas. Esse negócio do triplex é um troco dentro do que a gente vê por aí que existe de roubalheira, de propinas. Esse do sítio de Atibaia também é outra bobagem, né? Que ele vai ser condenado, o Lula está sendo condenado por coisas menores. Quando a gente está descobrindo que, pelos rastros aqui, que há coisas muito maiores. Que o Lula, lamentavelmente, tem uma história bonita até certo ponto, né? Saiu do Nordeste, numa família grande, de pobres, né? Uma família de analfabetos, que vai para São Paulo, aí tem sucesso lá em São Paulo, é um sucesso pessoal, um carisma dele, né? Que vai lá, faz história no Brasil, foi, na época, como sindicalista, o homem do ano, né? Eu lembro disso, do Lula, ganhou a simpatia de milhões de brasileiros, eu mesmo, durante muito tempo, fui muito simpático ao Lula, tinha uma afeição muito grande por Lula, acreditava muito que o Lula pudesse vir a melhorar o Brasil, mas, lamentavelmente, nessa mesma história linda que ele tem, até chegar ao poder, e é aquela velha, né, que diz que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, o poder econômico corrompeu de forma absoluta o presidente Lula, aquele cara a quem eu tinha uma afeição enorme por ele. Não só por sua história, mas por acreditar que quando ele chegasse ao poder, poderia fazer um Brasil melhor, um Brasil que a gente sonhava. Mas a primeira coisa que o Lula roubou de mim, que roubou de todos os brasileiros, foi o sonho que eu tinha de um Brasil melhor. Então, o Lula se abraçou ao poder, se abraçou à corrupção e, lamentavelmente, estragou uma história bonita, uma biografia digna de um herói da pátria, né? Lamentavelmente, ele jogou no lixo. E, mais lamentavelmente ainda, é o legado cultural que ele deixa ao não reconhecer os seus erros e ainda ter uma legião de pessoas que defendam a roubalheira que ele fez, que fique aí pelejando pelo Lula livre, quando está sabido, né, os crimes que ele cometeu, e além de outros, né, foi condenado por uns, e ainda há uma fila de processos, e ainda a gente tem uma ideia de que há muito mais, que nem prova nós alcançaremos. Isso que o nosso que Palocci está dizendo, né, e é quem conhecia a fundo, dá uma ideia de que o negócio era de uma magnitude jamais alcançada. Nunca antes na história se roubou tanto nesse país. E não foi só o roubo, mas essa coisa cultural de achar que o roubo é a coisa certa. Tem gente ainda que tem no seu Facebook, como eu vi aqui, que tem lá o Zé Disseu do lado. Não tem o menor pejo. Ainda vem criticar as falas que a gente diz aqui. Um cara que eu imagino que seja um cara inteligente, está lá com o Zé Disseu ao lado, está lá com o Lula livre, por uma questão ideológica, por mais que seja ideológico, por mais que você seja alinhado ideologicamente com uma pessoa, você não pode acompanhá-la quando há desvios morais, como no caso do Lula. Ah, porque ele é de esquerda, eu vou perdoar os seus desvios morais. E gente que atacou sempre, antes de o Lula chegar ao poder, esse mesmo povo acabava com todos os políticos que haviam roubado por uma questão ética, né? Então, e o Lula veio e roubou muito mais. E aqueles que criticavam os políticos da antiga por roubos menores se agarram ao Lula, ficam presos ao Lula dentro daquela cadeia, ainda achando que há uma perseguição
contra o Lula, né? Então esse foi um legado ruim também, de não pedir, não ter pedido desculpa. O tempo todo o Lula diz que todos estão errados, só ele está certo. É o Simão Bacamarte, lá do conto do Machado de Assis, que acabou achando que todos estavam loucos e só eles são. Então é isso que está acontecendo. É um Simão Bacamarte da política, o Lula. Lamentavelmente se tornou essa figura, se tornou um saca-trapa. Eu acho, concordo com você, acho que isso é criminoso. Uma professora dessa, primeiro, não tem vocação, não sabe o que é ensinar, não sabe o que é educação. Você pode fazer todo o seu protesto contra o Bolsonaro, contra quem quer que seja, mas jamais pode fazer esse protesto se colocando em cima das costas das crianças, se colocando em cima do direito da criança de aprender. Nem um dia sem aula. Nem um dia sem aula. Principalmente no Estado e num país em que a educação está lá embaixo e que os nossos índices educacionais estão lá embaixo. E a educação é necessária tanto para o pessoal, né, para você ter liberdade pessoal, a educação liberta, quanto para uma nação. Então, uma professora dessa devia ser demitida. Demitida, se ela age assim. Faça o seu protesto como quiser. Vá na sua casa, deixe de dar almoço para os seus filhos, para o seu marido, faça esse tipo de protesto. Mas não nos filhos dos outros. Deixar de dar aula para protestar contra Bolsonaro. Proteste contra quem você quiser. Mas não use as crianças para fazer o seu protesto. Isso é crime. Isso é abjeto. E a aula que jamais se recupera. Eu sou contra a greve na educação exatamente por isso. O professor não pode tentar obter os seus direitos legítimos em cima, em desfavor das crianças, dos seus estudantes. Jamais. Pode fazer qualquer tipo de protesto, pode até depredar a escola. Eu vou a esse ponto. Radicalizo. Feche ruas, faça o que quiser. Mas jamais, jamais deixe de dar aula. Nem um dia sem aula. As nossas crianças não merecem esse tipo. Isso aí não é dar exemplo de civilidade, como alguns querem dizer. Não, nós estamos ensinando os alunos a também lutar por seus direitos. Como é que você ensina alguém a lutar por seus direitos na hora que você retira o direito deles de aprender? Que absurdo é isso? Que aula é essa? Que professor é esse? Que ensinamento é esse? Tente ensinar de outra forma. Tente não dar descarga no seu banheiro durante o dia todo para protestar em casa. Faça alguma coisa que você seja prejudicada, não os alunos. Que o alvo do seu protesto, o governo, possa ser prejudicado. Não as crianças. Não as crianças. Isso é um absurdo. Uma pessoa dessa não tem vocação para o serviço público e muito menos para ser professor. Quem é professor e que exige o respeito dos outros, respeita-se a si mesmo. Tem que mostrar para os outros qual é o valor da sua profissão. O valor da sua profissão é ensinar. É uma profissão digna, nobre. Não suje a sua profissão. Se você fez isso, professora, a senhora está desvirtuando a sua vocação. A senhora não tem vocação nem para o serviço público e muito menos para ser professora. Nem um dia sem aula, por motivo nenhum. A não ser por uma catástrofe, uma coisa que você não possa controlar. Mas por fazer um protesto, tirar direito dos estudantes de aprender para tentar buscar direitos seus, isso é um absurdo. Isso é injusto.
É um parceiro aí do Brasil, né? Espero que ele se dê bem, como se deu lá nos Estados Unidos, que muita gente acha que só trouxe erros, né? Ainda há estúpidos, ainda há estúpidos. O PSOL está tentando entrar com um projeto na Câmara para desfazer aquilo que o Bolsonaro fez de não exigir vistos para os estrangeiros que queiram vir para o Brasil. Pergunte à área de turismo o que é que elas acham disso daí. Pergunte a quem vive de turismo o que é que eles acham disso daí. E quem vive de turismo não é só área turística, não. Nós somos afetados. Na hora que chega alguém aqui, que tem hotel, que tem as pessoas que trabalham no hotel, é emprego que tem por ali, é geração de renda, é economia que se fortalece, tinha que abrir mesmo esse visto. Então, é estupidez dizer, não, mas faltou altivez no Brasil. Ora, para que esse orgulho besta? Uma altivez que prejudica os nossos negócios, uma altivez que faz com que os caras não entrem e não venham deixar dinheiro para nós aqui, uma altivez que evita de a gente ganhar o dinheiro deles. Isso não é altivez. Vou arranjar uma rima. Isso é estupidez. Então, e por falar em Bolsonaro, a gente não falou ainda, que ontem no evento, esteve aqui o ministro da cidade, se eu não me engano, né? Veio inaugurar uma obra ainda da época do Temer, lá no Zé Walter, né? Cidade Jardim, e o nosso governador Camilo fez loas ao Bolsonaro, e não é à toa, em termos institucionais, o Bolsonaro, talvez o primeiro governo a ser ajudado pelo Bolsonaro de forma institucional e de forma muito eficaz e eficiente, foi o governo do Ceará. Tudo bem, era uma questão de emergência, não é porque Bolsonaro goste dos olhos do Camilo, da sua fala mansa. Não, havia ali um pedido institucional de um governo que, em tese, é seu inimigo político, né? Porque o PT é o principal inimigo do... Né? Mas atendeu a tempo, com medida necessária, urgente, mandou aqui a Força Nacional, funcionou e nós estamos aqui vivendo bem. Agora veio vivendo bem em tese, né? Mas à vista daqui era aquela crise, o governo federal ajudou a sanar, ajudou o governo do Estado, ajudou a sociedade cearense a sanar aquela grande crise pela qual nós estávamos passando, com a sublevação dos bandidos, querendo mandar nas autoridades cearenses, nas autoridades brasileiras. Então veio agora a inauguração do Jardim, que tinha sido ainda do Temer, tudo bem, mas está sendo inaugurado agora. Aí o Camilo não só elogiou, ainda pediu ao ministro, olha, seja o mensageiro do agradecimento meu, pessoal, do governo Camilo e também da sociedade cearense, pelo que tem feito pelo Ceará. É isso que se exige dos agentes políticos, né, que deixem de lado a refrega. O próprio o Freire, né, disse, olha, o Camilo está grande, é isso mesmo, embora na campanha a gente bote para pegar, né, a gente se pegue na campanha. Na hora de governar, nesta hora, é o bem da sociedade. Então, nesta hora de fazer crítica à reforma da Previdência, é como se estivesse em campanha. Estamos no governo. E o governo não é o governo que precisa dessa reforma, é a sociedade brasileira que está precisando dessa reforma. A gente não gosta dela, né? Mas precisa dela. Não, o Camilo, assim, é um cara correto, é um cara leal, é um cara que faz política sem o fígado, né? E ele, de vez em quando, dificilmente você vê uma fala descortês ou deselegante do Camilo. Ao mesmo tempo, ele não é um cara subserviente na política, né? É um cara cortês, é um cara leal e que tem também a sua dignidade. Ele também sabe fazer política. Veja que no início, na campanha, o Ciro era contra e com certeza devia ir dizer para ele, olha, você não pode apoiar o Eunício. E ele tinha um acerto com o Eunício, um acerto político, em prol do Ceará, um acerto que ajudou os cearenses, e ele disse, eu vou ser fiel. E foi fiel. Eu acho que se alguém ali na campanha foi fiel, foi o Camilo Santana. Então, eu acho que o Camilo tem uma personalidade política muito altiva. Não é que ele não é um cara autoritário, de demonstrar que eu prendo e arrebento. Não. Mas ele tem os seus pensamentos, tem os seus princípios e não abre mão disso. E seja para confrontar, digamos assim, o principal, né, o capo da família Ferreira Gomes, que é o Ciro, seja para confrontar o seu próprio partido, ele faz justiça aos seus adversários.
fez justiça ao Eunício e faz justiça agora ao Bolsonaro. Então, a gente tem que realmente, nessas horas, claro que o governador Camilo fez certo, está fazendo certo, e está fazendo mais certo ainda, ele está pensando já na frente. Eu quero mais coisas para o Ceará. Eu quero que o Bolsonaro olhe mais para o Ceará que nós estamos precisando. É isso que tem que ser feito. Aí vem o seu, é perguntado, o jornal vai perguntar ao Guimarães, né? Aí o Guimarães quer minimizar. Não, isso aí é porque é como se o Camilo estivesse sendo, que não é, né? O Camilo está sendo apenas um espertalhão. O Camilo não é espertalhão. Então, até nisso, o Guimarães agiu contra o Camilo. Não foi contra o partido. Ele tentou minimizar o elogio do Camilo. Isso eu acho lamentável. Um abraço, amigo. Tentei fazer no viva voz para você ser ouvido, mas não foi possível. O som fica muito baixo, né? Um abraço para você, para o nosso querido Renato, que ele se recupere, para a nossa legião de ouvintes da Rádio Assunção, renovar o apelo para que vocês entrem também no Facebook, no YouTube, né? Nós estamos ao vivo no Facebook e depois a gente coloca no YouTube. Que entre no canal do YouTube, procure lá meu nome, Luciano Clever, tem um canal Hora da Notícia, para ajudar a levar avante a nossa voz. Dito isso, um grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus.